Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, com você, Sheikh Rodrigo. Estávamos lendo sobre um pouco da vida dos companheiros do profeta, mas é importantíssimo nós falarmos de uma pessoa na história do Islã que foi muito importante para a personalidade de Muhammad, mensageiro de Deus, e também para o Islã em geral. Essa pessoa é uma mulher. Sim, uma mulher. Foi a primeira pessoa a acreditar em Muhammad como mensageiro de Deus. Foi a primeira pessoa que escutou o Alcorão do mensageiro de Deus. Esta mulher era Khadija. Khadija era a esposa do mensageiro de Deus. O mensageiro de Deus casou com ela, ela tinha 40 anos e ele tinha 25. Ela tinha 40, ele tinha 25. Foi a primeira esposa dele. E a Khadija já foi casada e já tinha filhos de casamentos anteriores. O mensageiro de Deus teve com Khadija 5 filhos depois disso. 5 filhos depois disso. Depois do casamento dela. Khadija tem um papel importantíssimo na vida do mensageiro de Deus. Quando o mensageiro de Deus desceu do Monte Hira, onde Gabriel apareceu a ele e falou para ele da revelação do Alcorão, tudo, o profeta de Deus desceu correndo para a sua casa e, nos braços da sua esposa, contou o que viu. Que o anjo Gabriel apertou ele e disse, ele não sabia que era o anjo Gabriel, mas sentiu algo, apertou ele e falou, lei em nome do Senhor que criou, lei teu Senhor, generosíssimo e tal. Né? Ficou apavorado. Khadija disse, calma, Muhammad, se acalme. Deus não quer o mal para você. Incentivou, apoiou ele, defendeu-o. Sendo assim, Khadija foi a primeira pessoa que aceitou o Islã. A primeira pessoa que se converteu ao Islã foi Khadija, a esposa de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A Khadija tinha um papel importante na vida do mensageiro de Deus. Que quando ele começou a pregar o Islã, as pessoas, claro, chamavam ele louco, mágico, feiticeiro, ofendiam, e ele voltava para casa triste, e sua esposa sempre o incentivava e dizia, Muhammad, você é honesto, você é correto, Deus jamais iria te abandonar, Deus jamais irá te abandonar. E Khadija ficou apoiando o profeta Muhammad do começo ao fim. Do começo ao fim. O Islã então nasceu dentro da casa da Khadija, sua esposa, mais velha que ele. Ele recebia ofensas de fora, de casa, mas era em casa que ele tinha o seguro, se sentia seguro com sua esposa. Tanto que uma vez o profeta Muhammad falou para ele assim, Khadija, o anjo Gabriel me ordenou, pediu para que eu falasse para você que Deus está dando salam para você. Deus, lá no 7º céu, mandou salam para Khadija. A Khadija viveu com o profeta depois da revelação mais 10, 11, 12 anos. Depois ela faleceu. Tanto que no ano que ela faleceu foi chamado o ano da tristeza. Faleceu nesse mesmo ano o tio do profeta chamado Abu Talib e sua esposa Khadija. Ou seja, o profeta de Deus ele perdeu então o apoio externo do seu tio e perdeu o apoio interno dentro de casa, que era sua esposa, a Khadija. Foi chamado o ano da tristeza. Só que esse sentimento sincero do profeta de Deus com a Khadija não terminou com a morte dela. Esse reconhecimento, esta gratidão durou por toda a vida de Muhammad. Durou por toda a vida de Muhammad. Depois que Khadija faleceu, o profeta de Deus casou com outras mulheres. Mas nunca esqueceu do favor, daquilo que Khadija doou e se doou em prol do Islã. Aisha era a esposa mais nova do profeta Muhammad. E Aisha dizia assim, eu não sinto ciúmes de nenhuma das mulheres do profeta, exceto da Khadija que faleceu antes. Aisha, nova, tinha 13, 14, 15 anos, menina, nova.
não sentia ciúmes de nenhuma outra mulher, exceto daquela que tinha falecido. Porque ela dizia, quando o mensageiro de Deus falava sobre Khadija, ele não cansava de elogiá-la. E ele falava, quando todo mundo não acreditou, quando todas as pessoas negaram minha mensagem, ela foi a primeira a acreditar. Quando as pessoas me privaram, ela foi a primeira a doar. Quando as pessoas fecharam as portas para mim, ela abriu as portas para mim e para o Islã. Então esse sentimento de fidelidade, este sentimento de gratidão e respeito por Khadija durou muito tempo. Principalmente após sua morte. Tanto é quando o profeta de Deus, ele tinha um alimento, carne, né? Como falamos, carne é como hoje nós vamos no açougue e comprar um pedaço de carne e vou dar para vizinho. Não. Naquela época, o que até anos atrás, tinha que ir lá pegar a ovelha, matar, degolar a ovelha, limpar a ovelha, cortar. Ele fazia isso com as próprias mãos, o mensageiro de Deus, preparava o alimento e mandava pedaços de comida e dizia, entregue para as amigas da Khadija. Entregue para as amigas de Khadija. É um sinal de reconhecer e continuar ainda amando, respeitando e grato a pessoa, mesmo depois de morta. Outro ponto importante, que certa vez acha que se assim, certa vez o profeta escutou a voz de uma mulher, se emocionou tanto, ficou tão triste, que ficou abatido. A Aisha perguntou, ó mensageiro de Deus, por que essa tristeza tanta? O profeta disse, esta é a irmã da Khadija, escutei sua voz e me lembrei dela. Subhanallah, olha só, né? Khadija teve um papel fantástico na vida do Islã e dos muçulmanos hoje, e do profeta Muhammad. Tanto que o profeta de Deus falou para ela que Deus te anunciou uma morada no paraíso. Uma morada no paraíso. Um castelo de joias e de pérolas. Isso para a senhora Khadija. O mensageiro de Deus mantinha essa relação que em árabe chama-se wafa. Wafa em árabe significa gratidão, de não esquecer jamais aquele favor, aquele carinho, aquele respeito. Isso ele mantinha pela Khadija. Que Allah esteja satisfeita com ela. Que Allah esteja satisfeito com a Khadija. Que Deus recompense a Khadija por tudo que ela fez pelo profeta Muhammad, por tudo que ela fez pelo Islã. Certa vez um sheikh falou assim, que Deus faça nossas mulheres igual a Khadija, que serviu, protegeu, defendeu. Uma mulher lá no fundo gritou, então que Deus faça nossos homens igual a Muhammad. É difícil, não tem como cobrar para as mulheres ser igual a Khadija, mas porque os homens não são igual a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quem dera fosse, né? Então essa Khadija era a mulher que era o abrigo do mensageiro de Deus. E nós homens devemos valorizar as nossas mães, valorizar nossas esposas, né? Valorizar nossas filhas, porque sem elas nós não conseguimos nem ir e muito menos voltar. Que Allah abençoe Khadija, esposa do mensageiro de Deus, seja satisfeito com ela, que dê para ela o paraíso, que inshallah um dia nós podemos ver, encontrar a Khadija. E assalamu alaikum.